Caros companheiros, caras companheiras, caros amigos, eu me chamo Carlos Ribeiro, sou membro da Frente Integralista Brasileira do Ceará e hoje eu trago um tema doutrinário e também para reflexão, por que não? Eu creio que é fundamental a reflexão deste assunto que é exatamente o espírito burguês. Alguns acreditam que a burguesia é apenas uma classe, mas nós integralistas mesmo acreditamos que é sim um estado de espírito, né? Que existe de fato o espírito da burguesia. E hoje, como armas, como as minhas armas, digamos assim, eu estou munido com este maravilhoso livro, do mesmo nome, O Espírito da Burguesia, do chefe Plínio Salgado, e novamente com este maravilhoso livro chamado Código de Instrução Moral e Cívica. É um dos melhores livros do chefe também, não tenho dúvida. Aliás, até é difícil dizer qual livro é melhor, porque Plínio Salgado é um intelectual fora de série. Assim como Gustavo Barroso, por exemplo, que eu estudo e prestigio muito. Então, tendo como base esses dois livros, né, eu tomo parte aqui do assunto neste vídeo, né. Ele é muito abrangente, não poderia abranger tudo, né, sobre o espírito da burguesia. Eu creio que isso até merece uma live, né? Eu posso fazer isso no Instagram posteriormente, mas preste atenção nos trechos. Eu separei os trechos dos livros, como sempre faço aqui no canal e nas lives também, e procurem ler esse livro. Procurem ler O Espírito da Burguesia, o Código de Instrução Moral e Cívica. Não está digitalizado ainda na Biblioteca Nacionalista, mas esse aqui está. Agradeço ao companheiro Leonardo Carvalho por ter me emprestado esse livro. Estou relendo, é maravilhoso. Então, o que é o espírito da burguesia? Para Plínio Salgado, que está aqui, né? E para o próprio integralismo. Aqui, logo na primeira página do livro, eu poderia até terminar o vídeo com essa leitura, né? Ia durar pouco, né? Mas para entrar numa questão também um pouco mais aprofundada, né? Aqui na primeira página, página 7 do livro, né? Aqui diz, nas palavras de Plínio Salgado: já temos dito muitas vezes e não nos cansaremos de repetir, a burguesia não é uma classe, é um estado de espírito. É o próprio espírito da avareza e da sensualidade, que se manifesta de formas tão variadas e por vezes tão subtis, que em muitos casos há em que alguém, julgando estar combatendo o espírito burguês, não faz mais do que avolumá-lo na sua própria alma. Posso destacar aqui os próprios comunistas. Os comunistas acham que combatem de fato o burguês, vendo que eles de fato são o último estágio do liberalismo e também fruto do espírito burguês também, né? Os dois, tanto o liberal quanto o comunista, compartilham do mesmo espírito, das mesmas tendências materialistas. Então, o comunista, ou por uma questão mesmo de muita ignorância ou mau caratismo, acredita e diz, né, que está combatendo o espírito burguês, né? Aliás, a burguesia, eles não chamam de espírito burguês, né? Por que será? Mas eles dizem burguesia, porque eles acreditam ainda que é uma classe, vejam só, né? Mas continuando, né? Numerosos são os que estudaram a burguesia sob o aspecto das condições econômicas e suas consequências políticas e sociais. Poucos os que penetraram nesse espírito e que não é inerente de modo exclusivo à classe dominante em todos os nossos dias, porém que se filtra em todas as classes sob os aspectos mais contraditórios, refletindo uma concepção de vida em completo desacordo com os fins sobrenaturais do homem. Ou seja, o espírito da burguesia não está apenas numa classe alta, digamos assim, uma classe dominante, uma classe, nos ricos, por exemplo. O espírito burguês está em qualquer um, está em nós mesmos, integralistas. Sim. Por isso que a revolução interior se faz urgente, necessário. É de suma importância para o integralista. A revolução integralista é todo dia, meu amigo. É todo dia, toda hora, inclusive. E a sua revolução só para quando você vai
quando você estiver a 7 palmos debaixo do chão, ou seja, quando você já estiver morto. A revolução integralista não para na sua vida. A revolução do integralista é apenas empunhar a bandeira, levantar a bandeira, vestir a camisa verde. Isso não. Isso faz parte, consequentemente, mas a revolução do integralista se faz todo dia. Se faz no seu lar, se faz no seu trabalho, se faz no seu próprio estudo, né? Nas suas próprias finalidades. Para com sua pátria, para com Deus também. É vital, é vital. Então, engano se alguém pensa que a militância integralista, a revolução que nós queremos é apenas essa de estarmos em ruas, pregando cartazes. Isso é militância. Revolução profunda é o que queremos para o Brasil, uma quarta humanidade, um quarto império, um Brasil que se torne forte, rico, próspero e que também sirva de exemplo até para os países de fora, para a América do Sul em geral, para a América e, por que não, para todo mundo. Por isso que nós falamos quarta humanidade, a humanidade espiritualista, integralista. Então, é muito importante tocar nesse assunto, tocar nesse ponto. Continuando, o espírito da burguesia vive em todas as classes. Está na classe média, tão forte como nos círculos sociais dos ricos, como eu acabei de afirmar. Está na própria alma do proletariado, quando se deixa penetrar pelos argumentos materialistas que embasam, aliás, a vida humana em nossos dias. Posteriormente, na primeira página do livro, ele complementa, o chefe. É a preocupação exclusiva pelos bens materiais que, devendo constituir um meio pela qual a criatura humana deve atingir os seus fins verdadeiros, obviamente, naturalmente, organicamente, óbvio, tornam-se um fim em si mesmos, com a exclusão de toda a finalidade superior. Ou seja, o espírito da burguesia acaba o tornando um meio para o material. Material não é mais um meio ali necessário. É totalmente o contrário. É como a economia liberal, né? A economia liberal, no aspecto, resumindo muito assim, mais ou menos o quê? O homem é feito para a economia, não é economia para o homem. Chega a ser até ridículo. Para você ver a inversão de valores. Os valores se invertem de tal forma. Então, é mais um ponto que também é válido destacar. É a questão da economia. O homem não foi feito para a economia. Ao contrário, a economia foi feita para o homem. A economia é um meio. Não pode se tornar um fim, assim como as coisas materiais. Então, pelo amor de Deus, as pessoas que pensam em tal concepção, puxa vida, estão muito enganadas mesmo. Na página 9, do Espírito da Burguesia, do livro, no caso, aqui diz: o espírito, pois, que domina o nosso tempo e que temos nos habituado a designar pelo nome de espírito burguês, pode ser definido como um processo psicológico mediante o qual os meios se transformam em fins e os fins se transformam em meios. Vejam só. E muitos acreditam que, posso dizer até que os próprios integralistas, os companheiros, acreditam que o nosso principal inimigo é o comunista, por exemplo. Nem eu considero assim. Apesar de ser uma doutrina maligna também, para a espiritualidade dos povos, para as nações, não vejo que é o comunismo assim dito. Muitos até dizem, o liberal, o maçom, o judeu. Não, senhores. Muito pelo contrário, aqui o chefe também vai na palavra. Na página 10. É o comunismo o mal do nosso século? Dando um contexto, no caso. E prossegue. Como um adversário leal e franco da doutrina marxista, ouso dizer que o comunismo não é o mal do século, porque antes dele existe um outro mal de que ele se origina. Esse mal é o espírito burguês. Ou seja, a gente não quer combater
o mal, o problema, na superfície. A gente quer combater o problema na raiz, na raiz. Porque se a gente combater na superfície, tudo bem. Aquilo vai nascer mais cedo ou mais tarde de novo. Você arrancando o mal pela raiz, é como a educação de um filho, assim, travesso, né? Se você não corrigi-lo quando ele é pequeno, ele vai se transformar num moleque, até no marginal, vejam só. Os pais aí que acompanham o meu canal, né, os companheiros que já são pais de família, entendem o que eu estou falando, apesar de eu não ser pai, mas eu compreendo bem isso. Eu tenho um pai, graças a Deus, tenho um pai rígido, né, que ele me mostra e prova isso, inclusive até hoje. Então, combater o mal pela raiz, é isso que o integralismo quer. E não ficar combatendo pela questão superficial da coisa, mas sim ir lá na raiz e acabar com o problema. E esse problema é o espírito burguês. É o que origina, o próprio comunismo é originado por esse problema do espírito burguês. Também. Na mesma página, Plínio Salgado destaca, no caso, sobre a vida do burguês, né? Essa vida de gozo, de ostentação, de comodismo, que é o espetáculo oferecido pelos ricos, pelos poderosos, granfinos, de uma sociedade corrupta, representa uma proclamação diária em face dos problemas e dos humildes, afirmando que o único fim deste mundo reside na satisfação plena dos desejos da carne. Engraçado que eu já vi isso de muitos daqueles que se dizem liberais conservadores, né? Que, assim, se dizem conservadores, mas são a favor exatamente disso. E tem uma vida semelhante a essa. Semelhante a essa. Cadê o conservadorismo desse povo, pelo amor de Deus? Quem é o Deus desse povo? Você não pode acender uma vela a Deus ou ao diabo. Você tem que escolher, né? Se você quer servir a Deus ou Satanás. Os dois não dá, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso é bíblico, né? Então eu vejo muito, não é apontando ninguém não, né? Julgando não, mas é fato isso. É fato, e fatos são inegáveis. Inegável. Ok? Então me perdoem, mas é uma pura realidade isso. É algo que vemos até hoje, inclusive. Na página 14, Plínio Salgado destaca: o que representa o comunismo? A destruição de tudo que é espiritual, a imposição definitiva de um conceito de vida materialista, a expulsão de Deus das almas, a revogação de todas as regras morais eternas, que pelo seu valor essencial, independente das transmutações dos processos de vida determinados pelo progresso técnico. Ou seja, também nessa vida, a gente vê também isso muito tanto no liberalismo quanto no marxismo. O progresso técnico, o progresso científico, mas cadê o progresso moral do povo? Cadê o progresso aqui na Cuca, no progresso da sabedoria, da inteligência, da intelectualidade verdadeira do povo? Progresso espiritual, cadê o progresso espiritual? Ok, progresso científico, técnico é fundamental para uma pátria, para o progresso verdadeiro. Não esse tal progresso que temos, é um lixo esse progresso que temos. Mas o progresso verdadeiro, cadê? Eu não vejo. Nem o progresso técnico de fato está se tendo, né? É um atraso total, atraso técnico, científico, moral, espiritual, intelectual de toda uma pátria. Entendem? É complicada a situação. E tudo isso está escrito desde a década de 40, desde a década de 30. Eu me arrisco a dizer que desde a década de 20, quando o próprio Plínio Salgado já tinha começado a escrever seus romances que abordavam brasilidade também. Já denuncia esse caráter da situação do Brasil. Na página 16, para findar, o chefe Plínio Salgado, destaca: os burgueses dançam nos salões brilhantes. Os burgueses exibem toaletes e joias nos teatros e nas recepções. Os burgueses assistem às corridas de cavalos. Os burgueses jogam, divertem-se, bebem bebidas caras, sentam-se à mesa deliciando-se com os refinamentos que a Brillat Savarin, não sei o que se trata, mas creio que deve ser alguma coisa voltada a restaurantes luxuosos, né? Muito bem.
pôs nos seus menus, segundo as normas estéticas deduzidas da fisiologia do paladar. Os burgueses entregam-se à luxúria, possuem várias concubinas, além da esposa legítima. Não se respeitam reciprocamente quando tratam de conquistar recíprocas mulheres e justificam toda a imoralidade dos costumes com os argumentos do progresso e as exigências da vida moderna. O que nós vemos hoje também, né? Vejam que coisa atual. Os burgueses deixam-se absorver pelas duas paixões, a do lucro e a do gozo, no caso do lucro e do prazer. Obedecendo cegamente aos ditames desses dois senhores que se reduzem a um só, a concupiscência, movem-se como bonecos humanos, néditos títeres de carne, de onde desertou a flama dos ideais que engrandecem e purificam o homem. Ainda continuando, vai destacar algo aqui, atualmente, também destacando essa questão do liberal conservador, mas prestamos atenção no mundo que estamos vivendo hoje, é um mundo que está voltado exatamente para isso, a quanto você vai ganhar, né, ao lucro muitas vezes imoral, amoral mesmo também, né, conquistado de forma ilícita moralmente, podemos dizer, enfim, é o que mais querem, muitos prazeres também profanos, miseráveis de espírito, de moral também, né? É uma sociedade que caminha para o suicídio, essa que vivemos. Eu creio que se não for Deus, primeiramente, né? E o nosso trabalho, porque Deus não ajuda a quem não trabalha, então creio que com o trabalho dos integralistas, eu não tenho dúvida, né, que podemos ainda reverter esse processo, apesar de estar muito avançado, mas podemos reverter essa desgraça moral que nosso país está passando, né, todas as desgraças possíveis no nosso país, e fazer algo de útil por nossa pátria. E sobre essa questão, né, os burgueses exibem toaletes e joias nos teatros, nas recepções. Meus amigos, eu vi uma matéria de um jornal, um programa desses de fofoca. Eu detesto, é outra desgraça ter na televisão, é programa de fofoca, mas como minha mãe assiste, o que eu posso fazer, né? Eu vou contra minha mãe. E eu vi um negócio que achei interessante pela falta de vergonha na cara de quem faz. Não vou falar o nome da pessoa, mas essa tal pessoa, uma mulher, né? Vou falar, uma mulher, ela comprou uma privada de ouro. Uma privada de ouro. Ou seja, você vai cagar em ouro. Perdoe a palavra, mas você vai cagar em ouro, né? Veja só. Aí viu o liberal, né? Mas ela ganhou ali, ela pode comprar o que ela quiser. Tudo bem, ela pode. Ela comprou, de fato. Ela comprou. Agora, isso é moral, de fato? Isso é lícito moralmente quando tem tanta gente passando fome por aí? Mas tem muitos aqui no trabalho que é... Poxa, cara. Poxa, não venha com essa. Não venha com essa. Nosso país ainda é muito desigual. Ainda tem muitos problemas. E mesmo que essa pessoa ganhe rios e rios e rios e rios de dinheiro, comprar uma privada de ouro, cara. Uma privada de ouro pra você cagar em ouro, cara. Porra, tá de sacanagem, tá entendendo? Aí acham que isso é lícito porque a pessoa ganha o suficiente, pelo amor de Deus, tá entendendo? É muita falta de consciência ou vergonha na cara de quem defende uma desgraça dessa. Privada de ouro, é sério isso? Pessoa peguei e comprar, por exemplo, uma joia. Cara, trabalhando duro ou não, mas eu vou comprar essa joia aqui para minha esposa, para agradar ela. Tudo bem. Um direito seu. Eu vou comprar um sapato bom para mim, porque de fato o sapato hoje bom tem que ser caro, porque os sapatos baratos hoje em dia é uma desgraça, que escola, solado, é desse jeito, né? As coisas hoje em dia não vai feito para durar. Mas aí você você pode comprar, né? Agora, você comprar uma privada de ouro ou outras coisas fúteis, inúteis, só para ostentar, para
Isso é uma falta de respeito ao nosso povo. Falta de respeito. Tem gente que não tem nem uma privada normal para as suas necessidades em casa. Aparece uma dona se exibindo na TV com uma privada de ouro. Ainda tem idiota que pega e dá credibilidade, né? Essa vida que eu queria. Pô, que vida, hein? Que vida. O burguês é mestre em viver indiferente à realidade do seu povo. Isso em qualquer país, mas podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso, ok? Para findar, eu não queria que o vídeo fosse tão longo assim como 20 minutos, mas para findar aqui, no último trecho que eu separei, aqui o chefe Plínio Salgado diz: alguns se fazem filântropos, né? E desses poderemos dizer o que Jesus teria dito, segundo as revelações de Catarina de Emeric, aos ricaços de Malep, na ilha de Chipre, censurando-lhes os hábitos de usura e de avareza, bem como a falsidade de muitos que, praticando obras boas para serem vistos, continuam presos aos bens da terra e aos vícios da carne. Porque, na verdade, não faltam em nossos dias aqueles que julgam resolver o problema social com obras de filantropia, mas ao mesmo tempo locupletam-se com lucros ilícitos, multiplicam os haveres mediante negociatas e explorações de toda espécie, e irritam as multidões pela vida que levam, de requintado orgulho, impudente, lascívia, aparatosa ostentação, indiferença pelas dores ou dificuldades do próximo, humilhação dos que deles dependem, ceticismo em face dos ideais superiores, desprezo total pela disciplina da própria alma e pelo culto das virtudes cristãs. Recomendo mais uma vez a leitura de O Espírito da Burguesia. Para qualquer pessoa que entrar aqui nesse vídeo, assistir, leia, é essencial. Pena que na original, assim, encadernado, a gente é pobre mesmo, fazer o quê? A gente faz o que pode, né? Melhor do que ler PDF, porque a gente acaba com a vista da gente. Creio que concordam com isso. E para findar, com uma palavra de ordem mesmo, que necessitamos, de alerta, não digo nem de ordem, mas de alerta, mas leve como quiser, né? Eu creio que, como chegou a 22 minutos de vídeo, como também um tema muito interessante, muito importante de se abordar, creio que em breve farei até uma live no meu perfil no Instagram, crribeiro32. Podem ir lá quem não ainda me segue. E buscarei fazer uma live só sobre o espírito burguês, que é muito válido abordar sobre isso. No Código de Ética do Estudante, presente também no Código de Instrução Moral e Cívica, na parte, aliás, no tópico 27º do Código de Ética do Estudante, Plínio Salgado dá esse brado de alerta a todos nós. Para essa geração, principalmente para essa geração que está muito embevecida pelo espírito burguês. Aqui diz: combate o burguês que está dentro de ti. A burguesia não é uma classe, é um estado de espírito. É o conformismo, é o comodismo, o interesse vulgar, o prazer mesquinho, a incapacidade ideal, a demissão dos deveres, a submissão ao cotidiano, o fatalismo inerme, a indiferença criminosa, o abandono à rotina, o egoísmo cego, a ostentação ridícula, a descrença e a incapacidade de ação. Liberta-te desse mal do século. Será o primeiro passo para a libertação de tua pátria e da própria humanidade, hoje oprimida pelos seus próprios vícios. Eis aí o espírito burguês. Eis aí o espírito burguês. E o que devemos fazer para combatê-lo? Hoje vivemos numa geração suicida porque nega a Deus, nega a pátria, despreza e desrespeita totalmente a família. Então, o integralismo, acima disso também o apego à fé, é tudo que temos para combater todos os males que há nesse mundo, começando pelo principal deles, nosso principal inimigo,
principal inimigo do Sigma, que é o espírito burguês. Meus amigos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe sempre, né? Lembre-se do que eu disse, lembre-se das palavras do chefe, leiam, estudem, estudem e estudem sempre, ok? Tudo pelo integralismo, tudo pelo bem do Brasil. Anauê.